mesmo. Turma, vamos continuar falando de eleições aqui e eu vou pedir a ajuda aqui do nosso TP, porque a gente tem pesquisa da FSB BTG Pactual que mostra a diferença de pontos entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro caindo agora para 7 pontos. É isso, Paula? Vamos lá, olha, esse levantamento feito pela FSB Comunicação por encomenda do Banco BTG, foram 2.000 entrevistas de 5 a 7 de agosto desse ano, né, registrada no TSE com o número BR 08028/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para o intervalo de confiança aí de 95%. Bom, a pesquisa mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 7 pontos acima do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Lula oscilou 3 pontos para baixo em 2 semanas e está com 41%, enquanto Bolsonaro avançou 3 pontos e ficou com 34%. Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet com 3%, André Janones com 2%, esse político que inclusive, gente, deixou a disputa, né, para apoiar o PT, mas consta ainda nessa pesquisa. José Maria Emael com 1% e Pablo Marçal também com 1%. Felipe Dávila, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Leonardo Péricles e Roberto Jefferson não pontuaram. Bom, na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né, que é o segundo turno que se imagina aí mais provável, Lula venceria com 51% dos votos e Bolsonaro ficaria com 39%. De acordo com o levantamento, o petista receberia 55% dos votos que foram para Simone Tebet no primeiro turno, 44% dos votos para Ciro Gomes e 45% de outros candidatos. Aí temos aí também o candidato com maior rejeição entre os eleitores que responderam ao levantamento da FSB. O presidente Bolsonaro, 53% dos participantes disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Essa é a pergunta, né? Em quem você não votaria de jeito nenhum? Na sequência, vem o Ciro Gomes com 49% e Lula com 45%. Janones aparece com 29%, Tebet e Dávila com 27% e Marçal com 23% de rejeição. Aí a pergunta do extremo oposto, o único candidato em quem você votaria? 32% dos participantes disseram ser em Lula, 27% em Bolsonaro, enquanto 5% afirmaram que só votariam em Ciro Gomes. Tebet e Janones foram mencionados por 2% dos eleitores cada e 1% votaria apenas em Pablo Marçal. Alguns dados, então, da pesquisa para a gente analisar. Muito bem, Paulinha. Antes da gente falar dessa queda na vantagem aí de Lula para Bolsonaro, que fim deu Pablo Marçal? A candidatura dele, vocês sabem, juridicamente, manteve? Vai rolar. Acho que vai ser igual a Mas está na justiça, né? O negócio está rolando na justiça. Pra ver quem vai ser o presidente, entre Eurípides e Marcos Holanda, tá rolando. Porém, não dá mais tempo de fazer convenção. Teria que ser na então sexta. Mesmo que o cara é candidato. Agora já era. É muito improvável que derrubem a candidatura dele depois. Agora, não estou dizendo que não teria como. Eles podem, por exemplo, não querer dar dinheiro e querer boicotá-lo de uma maneira que ele mesmo abra mão. Sim. Porém, não dá tempo mais de fazer uma convenção para apoiar o Lula. Entendi. Escuta, tá batendo desespero na esquerda com esse crescimento do Bolsonaro ou não, Guga? Isso tá um pouco dentro do esperado. O Bolsonaro, com esse pacote de bondade deles, injetando 41 bilhões diretamente no eleitor, é óbvio que a expectativa é que ele tire alguns pontos e ele tá tirando da base da pirâmide, exatamente onde ele tinha uma rejeição maior, exatamente no público do Lula, e entre os jovens também caiu muito a rejeição do Bolsonaro. E um outro dado importante dessa pesquisa é a rejeição, claro. No geral, a rejeição dele, os que diziam que não votariam de jeito nenhum, eram 58%, caiu para 53%. Se cair abaixo de 50%, ele já se torna um candidato com chances de vencer a eleição. Se a gente for ver a maior consultoria geopolítica do mundo, que é a Eurásia, nos cálculos que eles fazem, o Bolsonaro tem hoje 35% de chance de vencer. É uma chance considerável. Eu já vi cálculos de pessoas da Quest que o Bolsonaro tem 30% de chance de vencer, parecido com a da Eurásia. Então, claro que o Bolsonaro está conseguindo agora diminuir a rejeição e está conseguindo agora tomar votos na base ali da pirâmide, exatamente graças àquela estratégia dele de rasgar a lei eleitoral. Essa é a crítica que os adversários fazem. Ele rasgou a lei eleitoral em cima da hora para
conseguir injetar dinheiro diretamente no eleitor, e isso, pelo jeito, está dando fruto, né? A leitura que está sendo feita é exatamente que o resultado está dando certo. Ele conseguiu baixar também o preço da gasolina, isso pode ter também gerado um pouco de votos ali na classe média, mas basicamente a expectativa de receber o Auxílio Brasil é o que está gerando esse aumento aí de mas votos. Mas posso falar um negócio dele, pra além você? De incluir muitas famílias em relação a essa coisa da PEC, com o apoio do PT e da oposição. Com o apoio da esquerda, com o apoio do ia ficar feio pra eles, né? Se não olha que louco pro povo... O PT e a oposição apoiaram o Bolsonaro. Mas contra a vontade, hein? O Bolsonaro crescer nas pesquisas. Porque no fim é isso que está acontecendo. Contra a vontade deles. É isso que contra a vontade, porque o PT sempre teve como projeto esse tipo de auxílio. Então, historicamente, é difícil votar contra. Seria contraditório. E outro problema do PT é o seguinte, ele já tem... Complexo. Ele já tem aquele problema do Plano Real, que eles ficaram contra e depois eles perderam a eleição no primeiro turno. Eles falaram, se ficar contra, isso também pode ser um tiro no pé eleitoralmente. Marketing Paulinho, seria ruim para ele. Vamos falar um pouquinho de curva, porque você sempre fala de curva aqui nas pesquisas, eu acho que esse é um negócio interessante da gente abordar. Como é que está essa curva do Bolsonaro e se você acha que isso vai se repetir nas próximas pesquisas de outros institutos? Você olhar todas as pesquisas e olhar a tendência, eu já tenho falado disso há algum tempo, que você comparar as pesquisas entre elas mesmas, você vai ver que o Lula está de estável à queda na maioria delas e o Bolsonaro em ascensão na maioria delas. E eu acho que vale... O único ponto para o qual os agregadores de pesquisa valem a pena é para você olhar isso, olhar o gráfico de dispersão das pesquisas e ver como eles estão embolados, como os candidatos estão embolados ali no meio. Lula à frente na maioria das pesquisas, mas não todas. E por isso que eu gosto de fazer justiça, já que a gente está trazendo a pesquisa da FSB e do BTG, toda vez que você publica uma pesquisa científica, tem no finalzinho, isso é uma prática na comunidade científica, tem no finalzinho assim uma declaração de potenciais conflitos de interesse. Tá? Todas as pesquisas têm isso, toda pesquisa científica. E eu acho que deveriam fazer isso nas pesquisas eleitorais também. Porque, por exemplo, o eleitor precisa saber que a FSB é a empresa que cuidava da assessoria de imprensa do governo do Lula, do governo da Dilma, do governo do PT. Dos governos do PT, a assessoria de imprensa era a FSB, com contratos multimilionários. As pessoas precisam saber, por exemplo, que o BTG, que o grande nome do BTG, que aliás acabou de ser reapontado para dirigir a instituição, foi o André Esteves. O André Esteves, que as pessoas entrem no Google e vejam quais são as ligações do André Esteves e da BTG com o governo do PT, com a Sete Brasil. Então, assim, declarações de potenciais conflitos de interesse para saber quem são as empresas que estão financiando essas pesquisas, e aí você decide se você quer acreditar nelas ou não. E eu acho que, para ser justo, já que eu não dou credibilidade para a pesquisa do UOL, eu não dou credibilidade para a pesquisa do UOL Folha, né, Datafolha, eu não dou credibilidade para esse tipo de instituto de pesquisa, eu vou ler uma outra pesquisa que saiu no final de semana. Pesquisa da Braz Market, uma empresa de inteligência em pesquisa com 40 anos. Você pode gostar ou não gostar, mas eu vou ler aqui, pesquisa registrada no TSE sob o número de BR 05691/2022, registrada em 29/7/2022, divulgada em 4/8/2022. Essa pesquisa ouviu 2.000 eleitores, 2,2% de margem de erro. E segundo esta pesquisa, que eu não sei por que a mídia decide divulgar algumas pesquisas que têm conflito de interesse gigantesco e decide não divulgar outros, mas eu vou divulgar. A pesquisa do Braz Market diz o seguinte: eleição espontânea, Jair Bolsonaro 35,5%, Lula 27,1%, espontânea. Aí quando você entra no cenário, tem que falar todos os candidatos, então deixa eu ler. Ciro Gomes 4%, Simone Tebet 1%, Pablo Marçal 0,6%, Luciano Bivar 0,2%, Leonardo Péricles 0,2%, Luiz Felipe Dávila 0,1%, e aí todo mundo com menos de 0,1%, branco nulo 6,8%, não sabem ou sem resposta 24,5%. Aí quando você vai para a pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro tem 39,9%, Lula tem 33,1%, Ciro Gomes 6,3%, Simone Tebet 1,7%, Pablo Marçal 0,7%, Emael 0,5%, Luciano Bivar 0,3%, Luiz Felipe Dávila 0,2%, Péricles 0,2%, Janone 0,2%, Vera Lúcia 0,2%, Sofia Manzano menos de 0,1%, branco nulo 6,8%, total não sabe, sem resposta 10%. Então eu falo o seguinte, eu não sei ainda mais informações sobre essa pesquisa Braz Market, mas para mim ela é mais válida, a princípio, do que uma pesquisa BTG-FSB, pelas razões pelas quais eu
citei aqui e explicitei. Muito bem. Essa pesquisa que o Paulinho está citando aqui, ela foi registrada no TSE sob o número BR-05691/2022. Ela tem o registro aí de 29/7/2022 e foi divulgada dia 4 de agosto, ou seja, na quinta-feira, é isso? Sim. 4 de agosto, Mas quinta-feira. Não vi na mídia, não vi aparecer, então eu acho que não repercutiu, né? Não entra nem no agregador de pesquisa do Estadão, do Data Poder, etc, etc. Eu queria saber qual o critério, porque a pesquisa está registrada Brás Market, 4G, 40 anos. 40 anos de instituição. Brás Market. Para mim vale mais que Datafolha e BTG. Claro, o Bolsonaro tá bem, para você e para você Datafolha é melhor porque o Lula vai bem. O Datafolha não é preso do Lula não, porque o Datafolha sim tem história. Calma, não briguem. Tem história, tem muita história mesmo. O cara atacando o FSB. Você sabe que o FSB já trabalhou para todos os governos. Você sabe que a assessoria de imprensa trabalha para quem está no governo, independente da bandeira, né? FSB vem bem antes do governo. Vocês já falaram, já trouxeram as pesquisas, deixa eu ouvir. FSB ganhou de todos os governos. Esse tipo de comentário que você faz é muito leviano, cara. Vai, Zoe, por favor. Ainda temos duas coisas. O debate, que ainda não começaram os debates, isso vai ser muito importante também, essa discussão de ideias. O Bolsonaro já confirmou que vai participar do debate. E tem também os R$600 do Auxílio Brasil, que ainda não começaram, né? As pessoas não começaram a embolsar esse dinheiro. O povo não começou a receber ainda. Quando isso começar a acontecer, vai também ter uma reviravolta aí nas pesquisas. Por isso que eu falo que não tem como a gente debater sobre pesquisa com 3 meses de antecedência. Porque em 3 meses, muita coisa muda no cenário político. Muita coisa acontece. As pessoas mudam de ideia. Por exemplo, com a gasolina, muita gente mudou de ideia, vai votar no Bolsonaro porque a carne está diminuindo, os preços dos alimentos estão indo pelo mesmo caminho. Então, muita coisa acontece até o dia 2 de outubro da eleição. Agora, segundo essa pesquisa que o Paulo trouxe, no primeiro turno reduziu 6 pontos, né, Paulo? E no segundo, na realidade, o 7 Bolsonaro pontos. Cresceu 3 e o Lula caiu 3. Não, mas a diferença reduziu no primeiro turno. Então, para vocês verem como isso, né, pode mudar a todo momento. Não que eu costume acreditar em pesquisa, sempre deixo claro que não acredito, mas com 3 meses de antecedência, a gente não sabe como está verdadeiramente o cenário. Então, eles aproveitam disso para fazer a campanha deles, para fazer a campanha pró-esquerda, como sempre eles fazem. Porque, coincidentemente, não é de agora, a gente vê isso em todas as eleições ultimamente, é no finalzinho aí, quando está chegando bem perto da eleição, que de fato essa diferença entre a esquerda e a direita diminui. Por que será?